Olá, irmãos da paz do Senhor. Meu nome é Vitor Eduardo e eu vou falar sobre o avivalista João Gibson Patton. Ele nasceu em 24 de maio de 1824, em uma casa na fazenda em Braehead. Ele era o mais velho de 11 filhos, de James e Janet Patton. Aos seus 12 anos, ele começou a aprender o ofício do pai e teve uma influência espiritual muito grande do pai, porque o pai ia 3 vezes no lugar secreto e conduzia orações familiares. João sentiu que estava sendo chamado por Deus para servir como missionário no exterior. Daí em diante, ele começou a estudar para medicina e teologia. Ele viajou para a cidade de Glasgow e começou a distribuir folhetos e evangelizar escolas. Ele se casou com uma mulher chamada Mary e 14 dias depois foram para as ilhas de Novas Hébrides. Se embarcou na ilha de Tanna e esse casal estava cercado por selvagens pintados com superstições à flor da pele. Agora eu vou passar um vídeo com um relato de um pastor chamado Russell Ted. Um dos meus heróis, quando eu era pequeno, eu li a biografia de John Paton. John Paton ia para a ilha das Novas Hébrides, no sul Pacífico, onde todo mundo era canibal. Os seus antecessores, 2 missionários, antes do barco ir embora, depois de deixar eles ficarem lá para evangelizar aquelas ilhas, já tinham sido mortos e cozidos por aqueles índios, aqueles indígenas. E você vai para lá, John. Você é estúpido demais. Aquele jovem olhou para aquele velhinho, mais ou menos de minha idade, e disse: "Ô senhor Dixon, dá para ver pela sua idade que não vai demorar muito para você deitar num caixão e ser comido por vermes. Agora, ser comido por vermes ou por canibais não faz nada, diferença nenhuma para mim." E Deus preservou a vida daquele homem. Que coragem! 4 anos, ameaçado todos os dias de morte. E Deus preservou até com anjos aparecendo em volta dele. E essas ilhas hoje, todos cristãos. Por quê? Por causa da vontade de Deus. 3 meses depois, eles tiveram um filho. Mas 19 dias depois, sua mulher, Mary, morreu de febre tropical. E consecutivamente, seu filho também morreu. O Patton enterrou os dois perto de sua casa e passou noites vigiando dos canibais. Pouco tempo depois, teve uma guerra nessa ilha, mas um navio chegou a tempo para salvá-lo e levá-lo para outra parte da ilha. Dessa outra parte da ilha, ele foi para a Austrália, depois ele foi para a Escócia. Na Escócia, ele casou com uma mulher chamada Margaret e recrutou novos missionários. Eles foram para uma ilha vizinha, chamada Aniwa. Lá encontraram habitantes dos mesmos tipos dos habitantes da ilha de Tanna. E agora eu vou passar um vídeo como que ele conseguiu evangelizar essa ilha de Aniwa. Tempos depois, a força das trevas unidas contra o evangelho em Aniwa cedeu. Isso data do tempo em que cavou um poço na ilha. Para os indígenas, a água de coco para satisfazer a sede era suficiente, porque se banhavam no mar e usavam pouco a água para cozinhar, e nenhuma para lavar a roupa. Mas para os missionários, a falta de água doce era o maior sacrifício. Por isso, Patton resolveu cavar um poço. No início, os indígenas auxiliavam-no na obra, apesar de considerarem o plano do deus de Misse dar chuva de baixo uma concepção nada lúcida. Mas depois, amedrontados pela profundeza da cavidade, deixaram o missionário a cavar sozinho, dia após dia,
enquanto contemplavam de longe, dizendo uns aos outros: quem jamais ouviu falar em chuva que vem de baixo? Pobre Missy, coitado. Quando o missionário insistia em dizer que o abastecimento de água em muitos países vinha de poços, eles respondiam: é assim que se dá com os doidos. Ninguém pode desviá-los de suas ideias loucas. Depois de longos dias de labor enfadonho, Patton alcançou terra úmida. Confiava em Deus para obter água doce, em resposta às suas orações. Contudo, nessa altura, ao meditar sobre o efeito que causaria entre o povo o fato de encontrar água salgada, sentia-se quase que tomado de horror. Sentia-me, escreveu ele, tão comovido que fiquei molhado de suor e tremia-me todo o corpo, quando a água começou a borbulhar de baixo e a encher o poço. Tomei um pouco de água na mão, levei-a à boca para prová-la. Era água potável, era a água viva do poço de Jeová. Os chefes indígenas, com seus homens, a tudo assistiam. Era uma repetição em escala reduzida do episódio em que os israelitas rodearam Moisés quando ele fez água sair da rocha. O missionário, depois de passar algum tempo louvando a Deus, ficou mais calmo, desceu novamente, encheu um jarro da chuva que Deus Jeová lhe dava pelo poço e entregou ao chefe. Este sacudiu o jarro para ver se realmente havia água dentro. Então, tomou um pouco na mão e, não satisfeito com isso, levou à boca um pouco mais. Depois de revolver os olhos de alegria, bebeu-a e rompeu em gritos: chuva! Chuva! É chuva mesmo! Mas como a arranjou? Patton respondeu: foi Jeová, meu Deus, quem a deu da sua terra, em resposta ao nosso labor e orações. Olhai e vede por vós mesmos como borbulha a terra. Não havia um homem entre eles que tivesse coragem de chegar perto da boca do poço. Então, formaram uma fila comprida e, segurando-se uns aos outros pelas mãos, avançaram até que o homem da frente pudesse olhar para dentro do poço. A seguir, o que tinha olhado passava para a retaguarda, deixando o segundo olhar para a chuva de Jeová muito embaixo. Depois de todos olharem um por um, o chefe dirigiu-se a Patton e disse: Missy, a obra de seu Deus Jeová é admirável, é maravilhosa. Nenhum dos deuses de Aniwa jamais nos abençoou tão maravilhosamente. Mas, Missy, ele continuará para sempre a dar chuva por essa forma ou acontecerá como a chuva das nuvens? O missionário explicou, para gozo indizível de todos, que essa bênção era permanente e para todos os aniwanianos. Durante os anos que se seguiram, os nativos experimentaram cavar poços em 6 ou 7 dos lugares mais prováveis, perto de várias vilas. Todas as vezes que o fizeram, ou encontraram pederneira, ou o poço dava água salgada. Diziam entre si: sabemos cavar, mas não sabemos orar como Missy, e, portanto, Jeová não nos dá chuva de baixo. Num domingo, depois que Patton alcançou a água do poço, o chefe Namakei convocou o povo da ilha. Fazendo seus gestos com a machadinha na mão, dirigiu-se aos ouvintes da seguinte maneira: amigos de Namakei, todos os poderes do mundo não podiam obrigar-nos a crer que fosse possível receber chuva das entranhas da terra, se não a tivéssemos visto com os próprios olhos e provado com a boca. Desde já, meu povo, devo adorar ao Deus que nos abriu o poço e nos dá chuva de baixo. Os deuses de Aniwa não podem socorrer-nos como o Deus de Missy. Para todos sempre, sou um seguidor de Deus Jeová. Todos vós que quiserdes fazer o mesmo, tomai os ídolos de Aniwa, os deuses que nossos pais temiam, e lançai-os aos pés de Missy. Vamos a Missy para ele nos ensinar como devemos servir a Jeová, que enviou seu filho Jesus para morrer por nós e nos levar aos céus. Durante os dias que se seguiram, grupo após grupo dos silvícolas, alguns com lágrimas e soluços, outros aos gritos de louvor a Jeová, levaram seus ídolos de pau e pedra perante o missionário. Reunidos em montes, os ídolos de pau foram queimados, os de pedra enterrados em covas de 4 a 5 metros de profundidade, e alguns, de maior superstição, foram lançados no fundo do mar, longe da terra. Um dos primeiros passos da vida cotidiana da ilha
depois da destruição dos ídolos, foi a invocação da bênção do Senhor às refeições. O segundo passo, uma surpresa maior e que também encheu o missionário de gozo, foi um acordo entre eles de fazer culto doméstico de manhã e à noite. Sem dúvida, esses cultos eram misturados por algum tempo com muitas das superstições do paganismo. Mas Patton traduziu as escrituras, imprimiu-as na língua aniuaniana e ensinou o povo a lê-las. A transformação do povo da ilha foi uma das maravilhas dos tempos modernos. Como arde o coração ao ouvir acerca da ternura que o missionário sentia para com esses amados filhos na fé, e do carinho com que esses, outrora cruéis selvagens que comiam carne humana, mostravam para com o missionário. Depois disso, João começou a construir edifícios. Construiu uma igreja, construiu uma gráfica e outros edifícios. E ensinou 50 mulheres a costurar e a fazer chapéus. E treinou professores a traduzir e expor a palavra de Deus. Toda a Aniwa professou o cristianismo, até que em 1899 a ilha de Aniwa começou a evangelizar as ilhas vizinhas. E eles evangelizaram 25 de 30 ilhas vizinhas. Margaret morreu com 64 anos em 16 de maio de 1905. João morreu 2 anos depois, com 82 anos, em 28 de janeiro em 1907. Pois bem, irmãos, esse foi um pouco da história da vida de João Patton. Eu aprendi que vale a pena persistir no caminho de Deus e que Deus honra no final, porque João ele pôde ver toda a ilha de Aniwa e as ilhas vizinhas sendo evangelizadas, e também o seu filho e sua esposa dando continuidade no que ele fez. Deus abençoe vocês.